Vamos dar uma repassada sobre os principais pontos desta hermenêutica, dessa forma de estudar a Bíblia, como entender o que o autor estava querendo passar, o que o autor pensava, onde o autor estava, quem era esse autor, como a gente tem que saber dessas coisas. Por isso que é importante quem estuda a Bíblia saber a respeito da Bíblia. E existem matérias das mais variadas, dentre elas a hermenêutica, a introdução bíblica, a exegese, que nos ajuda bastante a compreender esses contextos bíblicos para analisarmos o que o autor queria dizer, né? Então é importante que a gente grave essa frase. Quem quer dizer o que para quem? Quem quer dizer o que para quem? Grave sempre essa frasezinha. Quem? Quem diz o que? Quem está falando? Né? Quem é que escreveu? Quem disse para escrever? Quem mandou escrever? Escreveu o quê? Está escrevendo o que realmente? O que ele quer dizer? Não é simplesmente o que está escrito, mas o que está sendo transcrito, o que está sendo dito nas entrelinhas, o que está sendo dito por trás do texto realmente, não é? Porque às vezes o texto, ele por si só não diz a totalidade daquilo que o autor quer passar. Então você tem que tentar entrar através do contexto histórico, do contexto da sociedade onde ele vivia, a situação onde ele estava passando. Então, quais são as regras? Então, eu citei já para vocês algumas regras, vou recapitular só para vocês lembrarem. Eu já falei que a Bíblia tem uma diversidade enorme de escritores, né? Ela tem para mais de 40 autores, a gente não sabe quem escreveu Hebreus e outros textos mais da Bíblia, né? Então, dentre eles são vários os tipos de profissões e as categorias no contexto da inteligência, do saber, do potencial de conhecimento. Então, desde pessoas formadas e médicos como Lucas, a pessoas mais ou menos iletradas, não analfabetas. Por favor, não confunda iletrado com analfabeto. Não existe ninguém analfabeto na Bíblia. Essa ideia de dizer Pedro era analfabeto. Não era analfabeto. Analfabeto é uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever. Aprender a Torá, aprender a ler a Torá, aprender a ler as leis de Deus, era obrigação dos pais, certo? Isso não era estatal, era obrigação familiar. O pai e a mãe fazer com que todos os conceitos da lei entrassem na cabeça dos filhos até os 12 anos de idade para o rapaz, tá certo? Para o jovem, para o menino. E a menina também até certa idade. Hoje em dia, os rapazes estão com 13 anos, ainda existem essas regras lá em Israel, e a menina com 12 anos, certo? Então, quem são esses autores? Quem escreveu? Também a diversidade da época. Vejam, mais de 1.500, quase 1.600 anos para ser escrita, e a última frase a ser colocada na Bíblia foi colocada há praticamente 1.900 e tantos anos atrás, né? Porque 90 anos depois de Jesus, aqui no nosso contexto também, que nós temos que identificar essa época, porque a palavra muda ao longo da época, os idiomas mudam de acordo com o tempo, eles vão se adaptando, eles vão se formando, eles vão sendo influenciados, eles vão influenciando, né? E as culturas vão se formando, vão se assimilando, como o nosso... Veja, o Brasil nunca saiu daqui, do Brasil, sempre foi. Já o hebraico é uma língua que foi sendo formada ao longo de longas caminhadas, né? Quando Abraão sai da Mesopotâmia, ele já vem falando um certo idioma, que depois vai passar pelo período de vários contextos, até que ele se fixe na terra, e durante todo esse período a influência de outras nações vai fazer com que esse hebraico vai se formando dentro de vários conceitos. Então você encontra a influência de muitas línguas do passado nesse hebraico chamado hebraico bíblico. E isso acontece com o Brasil, como eu falei ontem, na aula de antes de ontem, né? Sobre pizza, sobre canelone, sobre comer uma lasanha, né? Enfim, são coisas que nós temos, né? Hambúrguer, cheeseburger, hot dog,
né? São coisas que não são nossas. Aliás, essa questão de conhecer o idioma é muito importante, certo? Falei da diversidade de lugares também, onde uma palavra aqui pode significar uma coisa e a mesma palavra pode significar outra coisa em outro lugar. Nós temos isso no Brasil. No Brasil nós temos essa diversidade, onde as palavras, às vezes, em um lugar, elas são colocadas como até palavrão, e em outro lugar elas são coloquial, elas são normais, elas são usadas dentro do português comum das pessoas, né? Como, por exemplo, pão pode ser baguete, pode ser bisnaga, pode ser pão mesmo, pode ser cacete, né? Então, um cacetinho bem quentinho. Opa, eu não quero isso não. Então, quer dizer, é uma expressão que às vezes a gente encontra essa dificuldade dentro do próprio Brasil, que é enorme. Então, as expressões usadas no norte nem sempre são as mesmas usadas no sul. E o nosso idioma que veio de Portugal é interessante. Muitas palavras que para nós são pejorativas, são terríveis, mas em outro idioma não é. E a gente recebe a influência de outros idiomas e acaba assimilando aquela palavra dentro de um outro contexto, acaba gerando um contexto sexual para uma coisa que nada tem a ver com sexo, nada tem a ver. Como, por exemplo, eu acabei de falar a palavra cacete, que tem a ver com uma maneira de bater em alguém, que lá, no caso, o pão parece um pedaço de pau, um pedaço de madeira, então ele recebe o nome de cacete. Voltando para cá, também falar aí para vocês a respeito dessa diversidade de destinos. Eu não posso ignorar para quem o texto foi escrito, porque um texto que foi escrito para a igreja de Corinto, como eu citei na aula passada, Paulo dizendo a respeito, já nos ensina, já não vos ensina a natureza, que é desonroso para o homem ter o cabelo crescido. Então, para os gregos, era desonroso ter o cabelo crescido. Paulo não pode pegar esta mesma expressão e escrever para os hebreus e dizer, é desonroso para o hebreu ter o cabelo crescido. Por quê? Porque eles têm o voto de Nazireu, que é aquele voto do indivíduo pedir para Deus um certo voto e prometer para Deus que nunca iria passar navalha na cabeça, o cabelo ia crescer. É o voto, por exemplo, dos nazireus da Bíblia, dentre eles o mais famoso, que era o Sansão. No momento em que ele corta o cabelo, ele peca contra Deus porque ele quebra o voto feito. Então, eu não posso agora pegar um texto que foi escrito para uma igreja grega e usar a mesma linguajar para uma igreja hebraica. Eu tenho que entender o que Paulo está querendo dizer. Paulo está falando que é importante você guardar o costume, é importante você entrar dentro da sociedade. Você tem que estar de acordo com aquela sociedade. Eu me lembro que quando eu fui dar um certo seminário numa certa igreja, e eles abriram para outras igrejas, e lá tinha gente de todas as denominações. E enquanto eu estava falando sobre alguns assuntos, não me lembro qual era a matéria mais, alguém perguntou e disse, pastor, eu sou da Igreja Batista, eu queria perguntar para o senhor, na frente de todo mundo aqui, se usar calça comprida é pecado. Eu falei, você é da onde? Da Igreja Batista? Ela falou, isso já tem uns 30 anos talvez. E aí eu disse, não, absolutamente, não é pecado não. Aí a outra levantou e disse, como não é pecado, pastor? É pecado sim. Eu disse, de que igreja você é? Ela falou, eu sou daqui da Assembleia de Deus. Eu digo, é pecado, lógico que é pecado. Pecado é pecado, sim, lógico que é pecado. Aí alguém disse, afinal de contas, é pecado ou não é pecado? Eu disse, para ela que é da Igreja Batista, não é pecado. Para você que é da Assembleia de Deus, 30 anos atrás, né? É pecado, pronto, acabou. Então, onde está o pecado? O pecado está na desobediência às regras daquele contexto. A regra é estabelecida pelo grupo. Eu pertenço a um grupo. Se eu pertenço a esse grupo, eu tenho que obedecer ao sistema do grupo. Eu pertenço ao grupo. Então, eu tenho que obedecer, eu tenho que estar submisso, eu tenho que estar dentro desse sistema. Se eu sou da igreja tal, então a igreja tal, ela tem o seu jeito de ser. Eu tenho que concordar. Se eu não concordo com o pastor, se eu não concordo com a igreja, se eu não concordo com o sistema, eu estou em pecado, eu estou fora do sistema, eu estou fora de tudo, eu estou em pecado. O que eu estou fazendo num lugar onde eu não concordo com as pessoas? Então é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo exatamente isso, certo?
Então, ele está dizendo que o homem tem que ser honrado de acordo com a sociedade. Então, se a sociedade de lá é desonroso para o homem ter o cabelo comprido, então ele não pode deixar o seu cabelo crescer naquela situação ali. Então, por isso que você tem que entender para quem o texto está sendo escrito e o que o apóstolo está querendo realmente dizer. O que ele quer dizer é que se comer carne escandaliza, você não come a carne. Se naquele lugar ali come carne, então comer. Então, quem come, come para Deus. Quem não come, come para Deus. Ele explica isso muito claramente, certo? Então, a questão não está no comer ou deixar de comer, a questão está na desobediência, em desagradar, em escandalizar o meu irmão por causa de bobagem, não é? Então, eu citei inclusive a questão da barba. Ainda existem igrejas hoje que não pode usar barba. Então, se eu sou convidado para essas igrejas, eu tiro a barba, vou sem barba. Pior não é isso. Pior é alguém me ligar, como já aconteceu, e dizer: Videira, tu ainda está mancando muito? Eu disse: estou mancando muito. Ah, então não dá, porque eu prego aqui que quem tem doença, quem é fiel ao Senhor, não tem doença. Então eu queria que você viesse pregar, mas mancando desse jeito não vai dar. É contra o que eu prego. É lógico que uma amizade dessa, quando você tem um amigo assim, você não precisa nem do diabo, você já tem a pessoa que faz o papel do diabo na tua vida para te entristecer. Então, quer dizer, eu manco porque eu tenho prótese nas pernas, eu não manco porque estou em pecado, né? Mas é essa situação, ó, quer dizer, para aquela pessoa eu não servia como exemplo porque eu mancava, certo? Então, são essas coisas. Então, cada igreja tem seu contexto, cada um tem seu jeito de ser e de falar. Então, se eu pertenço a esse grupo e eu não concordo com esse grupo, eu estou no lugar errado. É isso que Paulo está explicando exatamente. A diversidade de situações, então, muitos autores estavam sendo influenciados pela situação. Daí eu ter citado para vocês a segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz: todos me desprezaram, só Lucas está comigo. Veja que ele estava ali completamente se sentindo bem amargurado, bem entristecido e tal. Outra coisa é não ignorar o idioma. O idioma também tem muito a ver, porque num idioma, como eu já disse, a expressão pode ser coloquial, normal, usável, né, uma coisa da sociedade lá, e na nossa sociedade ser uma palavra que choque, que seja mal interpretada pela nossa sociedade. Então a gente acaba tendo que mudar isso. Eu me lembro quando dava aula de missões e uma certa missionária teve problema porque ela trabalhava num lugar muito frio. E quando ela começou a pregar que o lugar era um lugar muito quente, algumas crianças disseram: como é que a gente faz para ir para o inferno? Aí ela disse: não, o inferno não é bom, mas não é bom por quê? Porque lá é um lugar muito quente. As crianças: não, mas é isso que a gente quer. A gente já não aguenta mais um lugar frio, a gente quer um lugar quente. Então a missionária teve que mudar um pouco a expressão, tirar esse negócio de lugar muito quente e dizer que o lugar é terrível, que o lugar é tenebroso, que o lugar é de dor, é de tormento, e não usar mais a expressão quente, porque quente para aquele povo ali era uma coisa boa, gostosa, era uma coisa que eles esperavam, que eles queriam, né? Então veja, você tem como modificar a palavra sem modificar o conteúdo do que está sendo colocado. Não importa o idioma, o importante é o conteúdo. Ah, mas a Bíblia já foi traduzida tantas vezes. Sim, mas graças a Deus o conteúdo permaneceu, porque tem alguém tomando conta desse conteúdo, que é o Espírito Santo, para não deixar que as coisas virassem bagunça, como muita gente acha que virou bagunça, então não quer mais saber da Bíblia. Eu não sei o que eles seguem, até hoje eu não sei o que essas crentes que não creem que a Bíblia seja a palavra de Deus, eles seguem. Eu fico imaginando quem será que manda na vida dessas pessoas que não tem a Bíblia como regra de fé e base, certo? Muito bem, então, agora vamos passar para outras fases, né, do estudo também, continuar. Eu também coloquei para vocês que a Bíblia é o seu maior intérprete, ou seja, a Bíblia é contestada pela própria Bíblia ou a Bíblia é confirmada pela própria Bíblia. Então, para que uma doutrina seja feita, você precisa de ter vários capítulos, ou vários textos, ou vários escritores, ou vários textos de vários escritores, confirmando aquele mesmo sistema, aquela mesma colocação,
para que aquilo seja analisado e se transforme numa doutrina, porque a doutrina ela vale para todo lado. Então, não matar é uma doutrina, certo? Matar, tirar a vida de alguém, né, é uma coisa que não pode ser feita. Mas no contexto do Brasil, a palavra teria que ser assassinar, porque matar eu mato uma mosca. Eu mato, né, o soldado que vai para a guerra, ele é obrigado a matar. Um soldado que está defendendo uma nação, defendendo alguém de um bandido e troca tiro com um bandido, ele acaba matando. Então ele ali está pecando? Não, ele está defendendo a profissão dele, que é defender o povo, e naquela profissão ele não está assassinando, né? Então matar sem motivo seria a expressão mais correta, que vem lá do texto, quer dizer, assassinar, matar com dolo, com previsão, com premeditação, com vontade de matar, com desejo de matar, seria essa mais ou menos a expressão para nós. Então, também entender que muitos textos estão no contexto figurado e outros textos estão no contexto literal. A palavra é usada no seu sentido literal, ou em outros lugares a palavra é usada no seu sentido figurado. Eu falei das palavras ovelha, carne, peixe, que podem ser usadas em vários sentidos, né? E dei para vocês vários outros contextos dentro disso. E hoje eu queria ler para vocês, por exemplo, Lucas 14, verso 26, dentro dessa mesma questão aí da expressão do contexto. Então, o que dá autoridade a uma palavra, o que dá significado a uma palavra, é o que vem antes dela no texto e o que vem depois dela no texto. É o contexto. Então, jamais eu posso analisar um texto fora do contexto. Então, repita comigo, jamais eu posso analisar um texto fora do seu contexto. E esse é o erro de muita gente. A gente pega um versículo, tira fora e dali faz uma doutrina. Não pode. Pega a parte A do versículo e já analisa. Não, não pode. Você não pode tirar do contexto, senão você cria uma regra que está pecando contra o texto. Entendeu? Então, repare aqui, por exemplo, Lucas 14, 26. Diz assim, ó: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí você pega a palavra aborrecer e coloca no contexto do Brasil, onde aborrecer é fazer alguma coisa que o outro não goste, ou desobedecer, ou trair, ou faltar com respeito, né? E todas essas palavras têm a ver com aborrecer. Então você, para ser crente, vai ter que fazer com que seu pai fique com raiva de você, você vai ter que aborrecer teu pai, no sentido literal da palavra. Ou aborrecer aqui é dar uma espécie de prioridade, dar uma espécie de preferência entre teu pai e Deus acima de tudo, não é? Então, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, veja que a palavra aqui, ela tem um significado de preferência, né? Então, aborrecer aqui significa eu prefiro você e não fico com você. Porque é o mesmo contexto de quando Deus aceita o sacrifício de Abel e o de Caim, fica em segundo lugar. Não é que Deus tenha recusado o de Caim, é que só tinham dois. Qual o que Deus preferiu? Deus preferiu o de Abel. Só isso já deixou Caim indignado da vida. E ao invés dele tentar ver como fazer para agradar a Deus, ele planejou matar o irmão. Né? Veja o contexto carnal diabólico de uma pessoa. Em vez dele tentar melhorar para ele também agradar, não, ele quer destruir o outro, porque aí ele fica único e continua sendo o que ele quer ser. Ele não quer mudar, ele não quer se arrepender, ele não quer mudar de vida, o que ele quer é ser aceito. E como ele não é aceito, então ele mata todo mundo para ele poder ser o soberano de tudo. Né? Essa é a maldição que vem de Caim. Então, note que a palavra aborrecer aqui, ela precisa ser analisada dentro de um contexto. A mesma coisa eu falei sobre a palavra conhecer. Eu lembro que eu falei isso, Gênesis 42, verso 7, vendo José, seus irmãos, conheceu-os, porém não se deu a conhecer. Conheceu-os, mas não se deu a conhecer. Aí você vai lá em Números 12,
verso 8, então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há o profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele falo e me faço conhecer. Olha, conhecer aqui não tem nada a ver com o conhecer de Adão, que conheceu a Eva e nasceu uma criança, nem do de Caim, que conheceu sua esposa e nasceu um filho, certo? Então, conhecer é diferente. Veja como está no capítulo 4, verso 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome daquela cidade pelo nome do seu filho Enoque. Agora, ainda no capítulo 4, verso 25, e tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome de Sete. Então, repare que a mesma palavra usada, certo? Pelo mesmo autor, em condições diferentes, onde a mesma palavra conhecer, ela assume contextos diferentes e funções diferentes. Então, conhecer no sentido íntimo, carnal, para gerar filhos, e conhecer no sentido de irmãos estarem um reconhecendo o outro e sabendo quem é quem. Isso é de suma importância. Então, quando é que essa palavra pode ser interpretada no seu sentido comum, ou quando é que essa palavra pode ser interpretada no seu sentido figurado? O contexto é que vai dizer. O bom senso de quem estuda, e se tiver dúvida, vai em outros contextos, vai em outros lugares, onde esse mesmo autor vai usar essas mesmas expressões, ou outros autores da época, certo? Então, sempre, sempre, o contexto da frase é que define o valor da palavra. Por isso é que eu sou contra tirar a palavra da frase e analisá-la solta, como muitos exegetas fazem. Tira a palavra e cria uma regra em cima da palavra. E depois, quando eles tentam encaixar essa regra no contexto, não bate, porque a regra que eles criaram está fora do contexto da frase. Então, jamais eu posso fazer isso. Então, essa regra, vou repetir, jamais podemos interpretar um texto fora do seu contexto. Tome sempre o contexto da frase, o que vem antes e o que vem depois, certo? Veja aqui, por exemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 23. Ele diz assim, ó, olha como a palavra fé, nesse caso aqui, o que ela vai significar, certo? Porque ela, nesse contexto de Paulo, aos Gálatas, ele está usando a fé como confiança, aquilo que nós adquirimos no Senhor, certo? Aquilo que nós temos, que é um sentido de fé. A fé aqui seria a confiança, a convicção, a certeza, assim como lá em Romanos capítulo 14, verso 23, significa certeza, convicção. Então, a fé é a certeza, é a convicção. Não é apenas eu dizer, eu tenho fé e não significa nada, tem que significar alguma coisa. Então, a fé não é simplesmente abstrata, ela é concreta, ela é lógica. Tomás de Aquino sempre disse isso, que a fé é racional, ela passa pela razão. O indivíduo sabe aquilo que ele está fazendo, ele é convicto do que está fazendo, certo? A palavra salvar significa também algumas coisas, porque, por exemplo, veja só, em Atos 7, 25, a fé se refere a um contexto, né? Quando a palavra salvar é oferecida a tirar o indivíduo do inferno. Porém, nesse texto, o sentido aqui é libertar da escravidão, é tirar o povo da servidão, é tirar o povo daquele jugo que ela estava passando, né? Já no contexto salvar, que a gente encontra lá em Romanos capítulo 13, é a vinda do Senhor Jesus Cristo para salvar a igreja e levar a igreja num rapto para o céu. Então, a gente precisa entender, tá? A palavra sangue também, ela tem vários significados, certo? Então, o sangue de Jesus, o que significa? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. A palavra sangue significa o que aí? Então, basta uma gotinha do sangue e pronto, está resolvido? Não, derramar sangue significa a vida toda do animal. O animal tem que ser morto, tem que ser degolado, tem que ser estripado, e a palavra voltou. Tem que ser esquartejado, porque não pode sobrar nada, depois tem que ser tudo queimado. Então, veja, o sangue derramado significa aí a morte total, o extermínio total, certo?
Então, a gente tem que analisar o contexto onde a palavra sangue e a palavra carne e outras palavras, ovelha, peixe, são palavras que são muito usadas nesses vários contextos que nós temos da palavra de Deus em si. Eu espero que eu esteja sabendo explicar direitinho. Assim como a expressão em nome de Jesus. Tem muita religião aí sendo formada, dizendo que o batismo tem que ser em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, a gente coloca Mateus dizendo, ide ensinar as nações batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus é bem categórico nisso. Mas há uma expressão lá onde o apóstolo diz assim, já que todos se converteram, que todos sejam batizados em nome de Jesus. A expressão em nome de Jesus é como se fosse uma afirmação, é para dar apoio, é para confirmar aquilo que você está dizendo. É quando eu digo assim, ó, que seja curado em nome de Jesus. Não, esse problema vai ser resolvido em nome de Jesus. Então, você tem que entender que a expressão em nome de Jesus, ela pode ser uma afirmação ao que você está falando e não simplesmente uma forma cerimonial de alguma coisa ser feita e tendo que entrar no nome de Jesus. Então, eu bebo essa água em nome de Jesus. Eu vou aproveitar, vou beber também. Então, quando Paulo diz, e sejam batizados em nome de Jesus, é uma expressão usada até os nossos dias. Faça isso, em nome de Jesus vai dar certo. Não, eu creio, em nome de Jesus. O nome de Jesus passou a ser uma expressão de afirmação, de concretização daquilo que estamos falando, certo? Muito bem, vamos em frente. Também, a gente tem que saber que o maior conhecedor da palavra de Deus, depois de Deus, não é o ser humano. Quem conhece mais a Bíblia, depois de Deus, é o diabo. Porque ninguém ao longo dos séculos lidou mais com a palavra de Deus do que você e eu. Eu tenho vou fazer 64 anos. Aos 64 anos, eu não tenho o conhecimento. Eu nunca conheci Abraão, não estive com ele. Mas Satanás conheceu bem Abraão, seguiu a vida dele toda. Porque os demônios não envelhecem. Não nasce demônio, não morre demônio. Então, os mesmos demônios que trabalharam, o mesmo diabo que perturbou a vida lá no passado de Davi, dos escritores bíblicos, que estavam com eles ali perturbando na hora que eles estavam escrevendo o texto bíblico, são os mesmos que estão hoje perturbando para você não entender a palavra de Deus. Qual é o principal propósito do diabo? Confundir a palavra de Deus entre você ouvir e analisar. Você ouve, mas não consegue analisar. Você ouve, mas não consegue assimilar. Você não consegue aprender. E aí você dá lugar ao que? Está muito chato esse negócio, eu não estou entendendo. Eu prefiro então dançar. Então vamos para dança. Canta um louvor aí para a gente cantar, para a gente pular. É mais gostoso cantar e pular do que tentar compreender. Porque para compreender tem que haver diálogo, tem que haver explicação. Quantas vezes necessárias? Quantas forem necessárias. Quantas forem. A gente explica, é assim que se faz. Por isso que você vê na Bíblia várias vezes os autores repetindo as coisas, o próprio Jesus repetindo várias vezes as mesmas coisas, para que fique gravada no ouvido das pessoas. Por quê? O diabo sabe a verdade. Não é? Então vejam o que o diabo fez com Eva. Vai lá em Gênesis depois com calma e leia calmamente. O diabo chegou para Eva e disse assim, foi isso que o Senhor falou? Não comerás de todas as frutas que estão no paraíso? Ele sabia que Deus não tinha falado isso. Lógico que ele sabia. Mas até aí a Eva ainda tinha certeza do que ele tinha dito. Então a Eva disse, não foi nada disso não. Tentou dialogar com o diabo. Não tenta dialogar com o diabo que você vai perder. Quando tem um ano antigo, um hino bem antigo que diz, cuidado com ele, cuidado irmão, não bobeia quando vê que é ele, ajoelha no chão e clama ao Senhor Jesus e pede perdão e sai, porque o diabo é sagaz. Então não tenta
convencer ele de nada, porque ele não se convence, ele não tem essa coisa de arrependimento, certo? A mesma coisa é debater certas coisas, política, por exemplo, com quem já está com a cabeça fechada dentro de um determinado estabelecimento. Ela não adianta. Se você disser para ela que o preto é branco, ela vai dizer que não, porque disseram para ela que o preto era amarelo e ela não vai acreditar que o branco é branco, que o preto é preto. Ela não vai acreditar. Então, não adianta debater essas coisas e a gente acaba arranjando inimigos, né? A mesma coisa é debater com o diabo. Como é que você vai debater com o diabo? Não. Você tem que ter convicção da palavra de Deus. Então, se firma na palavra. E a Eva, até certo ponto, tenta debater. O que ela diz? Não foi isso que ele falou, não. Ele só disse para não comer dessa árvore aqui que está no meio. Mas por quê? Ele disse, não, eu não posso comer. Mas olha, eu comi desse fruto, não fez mal nenhum para mim. Ela, você comeu? Olha só, já está sendo levada, já está sendo dominada. Percebe como o diabo vai colocando, vai te chamando, vai levando você devagarzinho, não tem nada demais, eu já fiz, não aconteceu comigo, você pode fazer. E nisso tem gente aí fazendo tudo que tem de direito, tem gente fazendo coisas das mais absurdas, porque alguém vai levando, vai conduzindo, vai enganando a pessoa e vai persuadindo e vai tirando da mente da pessoa a palavra de Deus. Daqui a pouco ela está comendo do fruto proibido porque foi induzida pelo próprio diabo a comer. Depois ele sai fora e deixa ela ser condenada. A mesma coisa vai acontecer com Jesus. O que Satanás fez quando Jesus estava lá sendo deserto? Eu separei aqui para vocês o capítulo 4 de Mateus para você ler depois com calma. Quando Jesus é levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto para ser treinado, para ser testado, para ser provado. Sim, Deus deixa você no deserto para ser testado. O deserto faz parte do treinamento. Deserto e solidão faz parte do treinamento de Deus com os obreiros. O obreiro que acha que não tem que passar luta, não tem que passar problema, está enganado. O deserto faz parte dos grandes acontecimentos, das grandes vitórias. Tem que passar pelo deserto. Israel teve que passar pelo deserto. Jesus teve que passar pelo deserto. O deserto faz parte da vida de todos os grandes homens que venceram na história da humanidade, certo? E Jesus foi levado pelo próprio Espírito para ser tentado. Olha que expressão terrível, que coisa terrível. Mas Deus não tinha que livrar? Deus não livra, pelo contrário. E olha o que vai acontecer lá. Lá naquele momento, o que Jesus foi fazer? Jejuar. E o diabo sabia que Jesus estava jejuando, não sabia? É só ler o texto lá. Quando o diabo viu que Jesus devia estar com fome, porque quem está jejuando sem comer, porque jejum é se abster de alimento, aí o diabo vem e tenta fazer com que ele use o seu poder extraordinário de Deus, de homem e Deus ao mesmo tempo, né? 100% homem, 100% Deus, usando a sua necessidade básica, que era a fome. Afinal de contas, eu estou com fome, tem 40 dias que eu não como, né, e tal, e puxa vida, Deus sabe de todas as coisas, né? Então, ele diz, transforma essa pedra em pão. E aí, o que Jesus vai dizer para ele? Jesus vai citar, olha, está escrito. E vai citar um texto que está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Está escrito exatamente assim. Deuteronômio 8, verso 3. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja, Jesus citou a Bíblia Sagrada para o diabo, certo? Aí o que o diabo faz? Tenta ele de novo. O diabo leva ele num lugar muito alto, muito grande, muito terrível, e tenta ele de novo para ele se jogar lá de cima. E o diabo ainda cita para ele o Salmo 91, que é conhecido pela maioria dos crentes, os versículos 11 e 12. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Olha que coisa maravilhosa. Está citando a Bíblia, então peraí que eu vou pular, né? Mas o que Jesus cita? De volta, Jesus cita Deuteronômio 6, versículo 16. Deuteronômio, olha, Jesus citou Deuteronômio 8, versículo 3. Depois agora Jesus vai citar Deuteronômio 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus.
Olha, 2 versículos. A única coisa que sai da boca de Jesus é a Bíblia, é a palavra de Deus. Jesus não debate com o diabo. Jesus não sai do tapa com o diabo, não rola pelo deserto com o diabo. Não, eu estou numa briga com o diabo me acertou. Ah, irmão, eu estou todo torto, eu fui orar ali para uma pessoa, eu saí todo torto. Para com essas manias. Não, você não tem que lutar com o diabo numa luta física, porque tu vai perder todas elas. Ele é mais poderoso, mais forte do que um ser humano. Você tem que vencer ele na palavra, na autoridade da palavra, certo? Para com essas coisas de radicalismo, de fanatismo, porque quando você está expulsando um demônio, ele não toca em você. A tua voz se transforma em poder contra ele quando você está com a autoridade do nome de Jesus em você e o conhecimento bíblico aqui dentro, olha, para te fortalecer e te dar coragem, vigor, autoridade, certo? Aí Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez uma Bíblia. Então ele cita primeiro Deuteronômio 8 e agora Deuteronômio 6. E aí o que Satanás faz? Vai levar ele para o pináculo do templo e oferecer toda a cidade para ele, e apontando para todos os reinos, mostrando para ele toda a glória, todo o esplendor de tudo, e diz, tudo isso te darei se prostrados me adorares. Tudo isso te darei. Então, veja mais uma vez a expressão de Jesus, está escrito. 3 vezes Jesus vai dizer, está escrito, e vai usar um texto. Novamente, agora ele vai para o capítulo 6 e vai usar os versículos 13 e 14. Então, primeiro ele cita o capítulo 8, verso 3, depois ele cita o capítulo 6, verso 16, e agora, ainda no capítulo 6, os versos 13 e 14, quando ele diz, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E o que vai acontecer? Satanás, quando recebe essa palavra, ele fica atônito e é expulso, porque ele reparou que com Jesus não tinha jeito. Jesus conhecia as Escrituras, Jesus conhecia a palavra de Deus, Jesus sabia que resposta dar na hora certa para dizer ao diabo que o diabo tinha que ficar no lugar dele, como derrotado, e Jesus assumir a postura de vencedor. Então, meus irmãos, nós temos que entender que a palavra, ela é a fonte de energia para a nossa vida. A palavra de Deus é a nossa autoridade. Conhecer essa verdade, para que essa verdade nos liberte, nos dê condição de sermos autoridade de Deus na terra. Você é a autoridade de Deus na terra. Mas não é para sentar na mesa do não sei o que, do governador, para comer junto com o governador a comida profanada. Não, vê se Daniel. Aí cita, não, mas Daniel sentava na corte, Daniel foi levado para as coisas. Mas vê se Daniel comia das porcarias lá do rei. Vê se Daniel pegava do dinheirinho do rei. Vê se José se contaminava com as coisas lá do faraó. Ele tinha a vida dele, a casa dele, tudo que era dele, e o trabalho dele, do salário dele, ele não se misturava. Não se misturava, não entrava nas mesmas coisas. Não venha confundir as regras. Não venha dizer, usar textos bíblicos para tentar dizer que a pouca vergonha que acontece hoje tem a ver com a Bíblia, porque não tem, certo? Muito bem. Então, em todas essas coisas, nós temos que saber que a Bíblia é sempre verdade. A Bíblia é sempre autoridade. A Bíblia é sempre capacidade para nós reprimirmos o diabo. Então, conhecer a Bíblia nos traz autoridade. E conhecer o significado da Bíblia nos traz sabedoria para agir. Quando eu ouço, vocês estão ouvindo agora as informações que eu estou passando para vocês, essas informações estão entrando na cabeça de vocês e estão se transformando em sabedoria, e quando vocês começarem a praticar essa sabedoria, esse conhecimento que está sendo formado, aí a sabedoria vai ser estabelecida realmente, que é o usar do conhecimento. Então, primeiro eu passo para vocês informação. Essa informação se transforma dentro da cabeça de vocês, se vocês quiserem aceitar e assimilar, em conhecimento. E esse conhecimento sendo colocado em prática, ele se transforma em sabedoria. A sabedoria é sempre a ação de demonstrar o conhecimento. É sempre a ação de usar o conhecimento na hora adequada
para as coisas que foram destinadas de forma sábia, certo? Então, ter uma palavra de sabedoria é um aconselhamento que você dá a uma pessoa, a um casal, a uma pessoa que está tentando suicídio, a uma pessoa que está com problema, a um casal que está com problema. Você tem uma palavra de sabedoria, é um dom de Deus, mas você também tem que conhecer a palavra para que o Senhor faça você lembrar. Como é que o Espírito Santo vai lembrar uma coisa que você nunca lê, que você nunca estuda, que você nunca se interessa? Então, é importante conhecer a palavra de Deus e entender essas regras, certo? Então, quais são as regras? Nunca ignorar o autor, nunca ignorar quando esse autor escreveu, nunca ignorar onde esse autor estava quando escreveu, nunca ignorar em que idioma esse autor escreveu e que tempo tem até hoje o que ele escreveu, porque você tem que assimilar de acordo com o tempo, porque o tempo é importante. E nunca, jamais, de hipótese nenhuma, ignorar o contexto, aquele texto onde o contexto onde aquele texto está incluído. Aquela palavra está incluída em que versículo? De que forma está na Bíblia? O que significa a palavra carne? Não, peraí, não é assim que se analisa. A palavra carne significa isso. Não. No texto ela está como? Como é que está no texto? Porque ela pode significar uma coisa, né? A carne que eu compro no açougue para comer, ou ela pode significar o pecado do homem, a natureza humana, ela pode significar um monte de coisas, dependendo do contexto onde ela estiver. Amém? Até aqui, pessoal? Eu espero que sim, espero que todos vocês tenham compreendido exatamente o que estamos falando, certo? Porque o nosso tempo foi embora.